Primeiro vídeo de 2025. Sejam muito bem-vindos. Ainda dá tempo de desejar um feliz ano novo para vocês. E esse ano a meta é estar mais presente aqui, mais presente do que 2024. Quero ser mais constante aqui, trazer mais conteúdos para vocês, voltado ao autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E eu espero de coração que vocês estejam comigo nessa jornada, que a gente cria aqui uma jornada de pequenos insights, pequenos despertares de consciência, para que vocês consigam de alguma forma, que eu consiga de alguma forma agregar da minha história para a vida de vocês, tá? Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samara Menegaso, eu sou consteladora, mentora de relacionamentos e de mulheres que desejam viver relacionamentos incríveis. Bom, o tema de hoje, ele é uma dificuldade muito presente nos relacionamentos e que eu mesma enfrentei alguns anos atrás. Eu tenho um vídeo falando sobre a minha história de relacionamento, é um vídeo mais antigo. Mas, para quem não for assistir ou não assistiu ainda, eu já tenho 8 anos de relacionamento, estamos caminhando agora para 9 anos, e desses 8 anos, 6 são de casados. Então, a gente namorou 2 anos praticamente, e a gente casou, e já deixo aqui o insight de que não é o tempo que vai decidir se o relacionamento vai dar certo ou não. Então, nós namoramos muito pouco e já decidimos casar, porque nós tínhamos objetivos muito parecidos, nós tínhamos valores parecidos. Então, por que ficar esperando o tempo certo? E já deixo aqui que o tempo certo não existe. Então, tem muitos casais, e talvez você mesmo conhece alguma pessoa que passou muitos anos juntos, tipo 9, 10 anos juntos, não casaram, apenas namorando, se conhecendo, esperando o momento certo para casar, para elevar a relação de nível. Isso não aconteceu. Essas pessoas simplesmente trilharam caminhos diferentes depois de tantos anos juntos, tá? Então, não é o tempo que vai decidir se o amor vai dar certo ou não. E essa história de, eu vou ver se vai dar certo. Nós vamos se juntar aqui, vamos ficar aqui uns anos juntos para nós ver se vai dar certo. Se der certo, a gente vai casar. A gente vai passar de nível da relação, né? Elevar aqui o nível da relação. Isso não existe, tá? Isso é uma coisa que nós criamos para talvez terceirizar os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Quando a gente decide por entrar numa relação, a gente precisa ter bem claro aquilo que a gente deseja e também ver se aquilo que o outro deseja é pelo menos parecido, se caminha na mesma direção que nós, porque senão é perca de tempo, tá? Então, existem muitas pessoas que estão há muitos anos perdendo o seu tempo num relacionamento que não tem futuro. E muitas vezes, ao invés deles buscar essa ajuda para alinhar esse relacionamento, eles ficam ali esperando que o tempo faça um milagre. Então, o tempo vai decidir, o tempo vai nos dizer se vai dar certo ou não. Só que aqui é uma questão muito maior do que o tempo, né? O tempo, ele não tem essa responsabilidade de fazer uma coisa dar certo ou não. É nós que temos que fazer essa relação dar certo. É nós que temos que organizar isso. E hoje o que eu quero falar com vocês é que desses 8 anos que estamos juntos, os últimos 2 têm sido bem intensos. Na verdade, os últimos 3, né? Porque a gente até se perde no tempo em que as coisas se tornaram diferentes. A gente não lembra mais do exato momento em que virou a chave. Mas eu quero compartilhar com vocês uma virada de chave muito importante e que eu percebo essa dificuldade em muitos relacionamentos. As mulheres, muitas vezes, elas buscam se desenvolver mais que os homens, né? Elas estão mais à frente deles em nível de escolaridade, em nível de estudo, em nível de desenvolvimento, em nível de querer melhorar algum ponto. Eu costumo falar com uma amiga minha, assim, que nós somos muito mais exigentes que os homens. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma relação e a gente fala assim, eu quero que fulano mude, eu quero que fulano faça isso, fulano faça aquilo, fulano faça tal. E aí você pergunta para o outro lado se o outro lado tem alguma coisa a dizer sobre nosso respeito, e ele fala assim, não, para mim tá tudo bem. E para mim tá tudo certo. E na grande maioria dos casos está tudo certo mesmo. Porque eles não têm esse nível. O que eles buscam dentro de um relacionamento, muitas vezes, tem um grau menor.
que nós mulheres buscamos. Então, nós estamos, na maioria dos casos, estou falando da maioria dos casos, tá? Isso não quer dizer que não existem homens que fazem isso, né? Buscando mais desenvolvimento. E muitas vezes isso fica muito evidente num relacionamento, onde a mulher vai, a mulher se desenvolve, a mulher busca e o outro fica para trás. Então, esse é um desafio que eu vejo dentro das minhas mentoradas, muitas delas chegam com essa questão. E vejo mulheres também onde há separação, por exemplo, onde a mulher foi, buscou, o homem ficou para trás e divergiu. Ele não quis vir comigo. Ele não quis me acompanhar. Então, os nossos caminhos ficaram opostos, né? Caminharam para lugares distintos. E aí não temos mais como equilibrar. Então, muitas vezes, quando nós buscamos o desenvolvimento, e isso eu vou falar por mim, daquilo que eu vivi dentro do meu relacionamento, de ver isso acontecer. De ver que eu estava me distanciando e o meu marido estava ficando para trás. E eu queria a todo custo que ele mudasse, que ele evoluísse, que ele viesse junto comigo, que ele estudasse, que ele visse que para onde eu estava indo existiam mais possibilidades, existiam mais oportunidades, existia uma nova visão de mundo. E eu queria a todo custo que ele visse isso. Mas a forma com que eu expressava fazia com que ele visse da forma assim: ela não me quer mais. Ela não me quer mais assim. Ela não me aceita do jeito que eu sou. Ela não me ama. Ela quer viver outra coisa agora. Ela quer seguir um caminho diferente do meu. Enfim, então ele nunca via isso como algo bom. Ele via que eu sentia que eu via nele só defeitos e críticas, porque eu estava o tempo todo querendo que ele mudava algo. Então, se eu estou ali o tempo todo dizendo para a pessoa que ela precisa mudar, que ela precisa ser diferente, que ela precisa vir comigo porque aquilo que eu enxergo é melhor para nós. Só que como você faz para que o outro entenda isso? Então eu já estava há muito tempo no desenvolvimento. Quando eu comecei a estudar também sobre mais profundamente os relacionamentos, mas também a estudar os homens. Porque eu pensei que existia algo neles que eu pudesse aprender que fosse me ajudar a fazer o meu marido enxergar as coisas diferente. E aí eu levei o maior chacoalhão da minha vida, que foi a minha virada de chave. Eu precisei descer do lustre. Eu tava lá, bela, no lustre, pendurada no lustre, achando que eu tava moendo, que eu estava extremamente evoluída, que eu estava muito desenvolvida e que o meu marido estava ficando para trás. Quando, na verdade, eu precisei descer e entender que havia valor naquilo que o outro enxergava, que havia valor na forma com que ele me via, que ele não estava me impedindo de ir, ele só estava pedindo que eu aceitasse o jeito que ele era. E aqui exige um nível de paciência muito grande, de dedicação, para que você volte do lugar que você está, se coloque ali frente a frente com o outro e entenda que você não é melhor que ele. E eu estava nesse lugar de me achar melhor, de me achar maior. E nesse momento em que nós estamos um degrau acima, nos sentimos um degrau acima, é como se nós estivéssemos aqui. E aqui não tem equilíbrio na relação. Não há como equilibrar. Então, eu precisei sair daqui e vir pra cá para equilibrar o nosso relacionamento. E claro que dentro das mentorias eu consigo trazer isso mais profundamente para vocês, explicando exatamente a forma com que a gente faz isso, mas para trazer insights para vocês aqui de que muitas vezes, quando a gente está nesse movimento aqui, a gente não consegue ver o valor do outro. A gente não consegue respeitar a história e o processo do outro. E que se nós queremos que o outro caminhe com nós, nós precisamos dar esse tempo de maturação. Porque nós também temos, dentro do desenvolvimento humano, um tempo de maturação das coisas, um processo, onde a gente vai amadurecendo, onde a gente vai lapidando aquela ideia, lapidando aquelas crenças que nós temos para transformar. Então, agora que eu cheguei aqui, eu preciso voltar e respeitar. E aí, eu comecei, passei a me ver como igual e não como superior. Apesar de eu ter uma visão diferente, eu ter crenças diferentes, porque aquele momento ali que eu já tinha estudado, eu já tinha
superado o meu baixo merecimento, eu já tinha trabalhado algumas coisas, ele não. Então eu voltei ali, me coloquei como igual a ele e comecei a respeitar. Respeitar a história dele, respeitar as crenças dele, me ver igual a ele e me abrir para aprender com o que ele já tinha. Gente, eu falo isso com vocês com certa emoção porque para mim foi uma virada de chave muito grande. Foi o momento que eu passei a ver o outro como igual a mim, que eu passei a respeitar ele e entender que ele também tinha a vida dele, ele também tinha a história dele, que poxa, talvez aquilo que eu estava vivendo não fazia sentido para ele, ele não queria. E aí teve um momento, foi onde a gente começou a trabalhar mais o nosso relacionamento, e onde eu comecei a dar esse espaço, onde eu comecei a alinhar a minha comunicação e trazer para ele aquilo que eu aprendi como uma conversa, onde nós abrimos espaço para dialogar mais sobre a vida, sobre as circunstâncias, onde eu comecei a compartilhar com ele os meus conhecimentos e ele parou de repelir. Ele começou a aceitar. E aí é que começou o nosso crescimento, a nossa evolução como um casal, onde ele passou a me ouvir mais, onde ele passou a identificar que eu estava tendo resultados e mesmo assim eu queria ele na minha vida. Então eu parei de exigir que ele mudasse, que ele me oferecesse alguma coisa e eu comecei a oferecer para ele. E talvez eu falando assim não fique tão claro, não fique tão evidente para vocês o movimento, como ele é feito, mas ele exige um nível de simplesmente descer de onde você tá, sair desse pedestal, se achar melhor, se achar maior e voltar ali, sabe? Trabalhar, uma coisa que trabalhei muito foi os meus pensamentos, a minha comunicação telepática, a gente chama de telepatia, né? Porque isso funciona muito dentro dos relacionamentos. E eu comecei a trabalhar isso com ele na minha vida, nos meus pensamentos, no meu silêncio, trabalhar a imagem que eu tinha desse homem que estava ali ao meu lado, ver força também naquilo que ele vivia. E foi onde ele começou a compartilhar comigo coisas e eu comecei a aprender com essa diferença. Eu aprendi com aquilo que a gente tinha de diferente. Porque apesar de nós sermos diferentes, a gente tinha muito a agregar um na vida do outro. E a forma correta com que você faz isso é que muda o jogo. Nós começamos a passar por desafios de forma diferente, onde eu não estava mais exigindo nada, eu não estava mais impondo que ele mudasse para ficar comigo, mas aceitando ele do jeito que eu era. E aí nós passamos por um momento bem delicado, onde a gente tomou decisões muito profundas e teve um aniversário meu que ele me fez uma surpresa, me levou num hotel, acho que foi a primeira vez que ele fez isso. Depois disso ele já fez várias vezes de surpresas assim. E ele me escreveu uma carta. E nessa carta ele me deixou uma frase que vai morar para sempre comigo, que foi: eu aceito que você seja quem você for, que você faça da sua vida o que você quiser, desde que existe um espaço para mim estar na sua vida, desde que você me escolha para estar com você do jeito que eu sou. E aqui caíram muitas fichas do meu relacionamento e uma visão de eu posso ir, ele não tá me impedindo. Ele não tá me impedindo de subir, ele não tá me impedindo de crescer, ele tá me dando espaço para mim ir. Só que ele tá ali do jeito dele, da forma dele, ele não tá me puxando para trás. Ele só quer que tenha um pouquinho dele dentro do nosso relacionamento, que ali eu deixe espaço para ele entrar também. E é isso que eu quero falar aqui para vocês hoje. Será que você não está precisando descer um pouquinho? Será que você não está querendo modificar demais o outro? Quando você não percebe quais são as ações necessárias que você precisa fazer. E foi nesse momento em que eu pensei, eu vou ir. Eu vou ir e a gente vai levando esse relacionamento até onde dá. Eu não parei de estudar em nenhum momento. Eu não parei de me desenvolver em nenhum momento. Eu continuei caminhando sem exigir que ele fosse comigo e aí algo incrível aconteceu.
ele começou a se desenvolver também. Ele começou a aceitar os lugares que eu propunha para ele ir. Ele também começou a se desenvolver, ele também começou a ir comigo nos lugares que eu convidava ele para ir. Ele começou a fazer algo por mim que, na verdade, ele ganhava com isso. E nós todos ganhávamos com isso. E o nosso relacionamento começou a transcender, né? A subir, a escalar. E hoje ele é uma das pessoas que mais confia em mim, que mais acredita. E muitas vezes ele fez movimentos que eu me questionava. Será que eu faria isso por ele? Será que eu acreditaria no potencial dele quando ninguém estava acreditando? Porque é isso que ele fez por mim muitas vezes. Ele criou uma imagem de mim de que eu era capaz mesmo que eu não acreditasse em mim. E hoje em dia, muitas vezes, ele ainda faz isso. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que quando isso acontecer na vida de vocês, observem aquilo que vocês querem do outro, a mudança que vocês querem do outro. Será que ela não precisa partir talvez de você dar uma descida, respeitar a história, respeitar o processo e simplesmente talvez amar a pessoa pelo aquilo que ela é? Até o ponto em que, se, poxa, não der certo, tudo bem, cada um segue a sua história. Mas muito cuidado com aquilo que você quer mudar no outro. Esse pode ser um ponto de partida para o relacionamento de vocês também transcender de fase, mas exige uma paciência e uma dedicação de que talvez o outro não queira esse processo. E tá tudo bem. Mas que se você der o tempo para ele, se você mostrar, porque os homens eles funcionam de forma diferente que a gente. Isso fez todo sentido para mim quando eu passei a buscar estudar e entender sobre eles, que é aquilo que eu trabalho hoje dentro das minhas mentorias, principalmente de casal, né? Onde eu explico sobre essa diferença. Porque o homem, ele precisa ver o resultado acontecer. Nós somos mais de acreditar, de olhar para frente e dizer, nossa, eu quero aquilo e eu vou alcançar. E o homem, ele já é mais pé no chão. Ele pensa, não, primeiro vamos conquistar esse resultado, depois a gente vai ver se a gente vai chegar lá ou não. E essa é a nossa maior diferença, mas é com isso que a gente pode trabalhar também. Um visualizando e o outro trazendo a razão. A emoção e a razão. É assim que a gente funciona. Enfim, eu vou me finalizar aqui, porque senão eu vou alongar demais esse vídeo e você vai cansar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e enviar para as pessoas que você ama, que você quer que elas tenham também algum insight para a vida delas. E se você quiser deixar para mim aqui ideias de vídeos, sugerir lá no Instagram, fique à vontade. Eu estou aberta a contribuir com vocês com aquilo que vocês desejam. Certo? Beijo e até o próximo vídeo.